esse é um lugar que eu gosto de vir bastante. Aqui tem um parque bem comprido e venho bastante caminhar aqui. Às vezes vou levar meu filho na escola e depois eu volto. Aqui perto tem um lugar que eu gosto de caminhar e falar com Deus um pouco, meditar um pouco. E eu estava nervoso para dar o depoimento, embora dar esse testemunho sobre o curso Homem ao Máximo, que foi me passado essa missão, essa honra. E eu estava nervoso de compartilhar, não sabia muito bem o que falar, embora para alguns possa parecer algo simples. Para mim foi muito impactante, né? E daí eu estava em casa lá tentando gravar alguma coisa e a minha mulher falou: por que você não vai no parque então? E que é o lugar que você sempre vai. E daí sobre o curso foi realmente algo sem palavras. O engraçado é que o dia que a gente iniciou o curso foi bem no dia que a gente fez 8 anos de casado, né? E depois a gente estava conversando. A gente sabe que o número 8 significa, biblicamente, na história bíblica, significa reinício, né? E para mim realmente foi reinício de muitas coisas que vinham acontecendo na minha vida, né? Então, inclusive nessa última semana do curso, eu tive um sonho, onde eu sonhava que a minha barba ela tava inteira branca. Minha barba tava branca e aí eu olhava no espelho, tava branca, virava, tava normal, depois virava de novo, tava branca novamente. E embora eu não sou de ficar fazendo isso, como esse sonho ficou de certa forma me incomodando, eu fui pesquisar o que significava e eu vi que a barba branca representa alguém que passou por muita dificuldade, muita turbulência, muito desafio na vida. E que haveria uma mudança, que a partir de então as coisas fluiriam melhor, aconteceriam de forma mais fáceis, e que toda essa fase de turbulência foi na verdade para preparar para o futuro, preparar para ser maduro, né? Ter maturidade. E realmente maturidade talvez seja a palavra que resuma esse curso para mim, né? Porque eu me senti como se eu andasse 5 anos, 10 anos nesses 3 meses de curso, como se eu evoluísse e muito nesse tempo de curso. Então um dos episódios que me marcou muito no curso, um dos momentos que eu fiz uma oração com muita dor, coloquei muita força nessa oração, muita dor nessa oração. Foi um grito realmente da minha alma, porque eu tive uma história muito profunda com meu pai, muito intensa com meu pai, né? E de novo, quem conhece minha história sabe, durante toda a minha infância, meu pai foi um homem que batia muito na minha mãe, batia muito em mim, a pontos de bater na minha mãe com um revólver, bater em mim de forma que me jogava pela janela de casa, me jogava de cabeça dentro do balde, num balde de lixo, chegava de madrugada de viagem, acordava nós literalmente só para bater. Então foi uma infância muito complicada. E depois que o meu pai abandona minha mãe, a gente volta para a terra do meu avô e da minha avó materna. E lá, com 9 anos eu trabalhando, eu me acidento e perco minha mão.
né? Então realmente foi uma infância muito dolorida. E então a história com meu pai foi muito difícil, mas já há uns 7 anos atrás eu tive a oportunidade de ir até o meu pai e, devido à ajuda do pastor Anderson, do pastor Farley, pastor Marciano, eles me incentivaram muito nisso de liberar perdão para o meu pai, não só por ele, mas pela minha vida e pelos meus filhos, que eu ainda nem tinha, né? E quando eu tivesse filho eu ia perceber como isso faria diferença, e realmente fez toda a diferença. Fui até meu pai, liberei perdão para ele, e com meu pai eu não tive, em relação ao curso, eu olhava, as pessoas perguntavam assim: ah, mas você não tem dificuldade com o seu pai devido à história que se tem com ele? Eu falo, não, eu consigo entender que o meu pai era humano, ele foi um homem difícil e tudo mais, mas ele teve um avô que era muito difícil com ele também, e eu consigo entender que Deus é infinitamente melhor, que Deus é infinitamente bom, e que o meu pai é humano, que ele era falho, então eu não misturava uma coisa com a outra. Para mim até de certa forma era simples entender isso. Mas no curso, uma das coisas que mais me impactaram, de muitas coisas que me impactaram, foi que eu não me enxergava como filho. Eu via Deus como pai, mas não me via como filho. Então, e fui percebendo, a partir do momento que eu não me vejo como filho, eu não vou conseguir ter acesso às coisas como se elas fossem minhas. É como se eu tivesse que batalhar por uma coisa que já é minha, né? E daí até depois eu acabei lembrando da parábola do filho pródigo, aonde tem um filho que sai de casa, que é o filho pródigo, mas tem um filho que fica em casa, mas que é identificado que ele não se enxerga como filho, né? E então toda a minha trajetória, toda a minha história, hoje estou com 37 anos, eu percebo que as coisas eram muito difíceis para eu conquistar, para eu conseguir. Inclusive era uma das minhas reclamações, parece que tudo que eu tudo que eu conquistei foi com muita dificuldade, muito empenho, muito sofrimento. Então as coisas não prosperam, as coisas não andam, não evoluem. E aí eu entendi, porque eu estou lutando por uma coisa que já me pertence. Porque se Deus é o meu pai e eu sou seu filho, a herança já é minha. A herança já me pertence. Então realmente foi libertador para mim virar essa chave. Embora pareça simples, pareça pequeno, para mim realmente foi uma mudança, como se diz, de paradigma, um divisor de águas, chaves viradas, portas que se abriram, e realmente eu me sinto como se em 3 meses eu andasse 5, 10 anos, como se a maturidade me alcançasse, como se fosse um pai ensinando a respeito de maturidade para um filho. Então, de muitas coisas, eu acho que essa é a principal. Para mim, embora eu entendia Deus como pai, eu não me enxergava como filho.